Qual foi o sacrifício que você fez para receber o batismo com o Espírito Santo? Bom, o sacrifício que eu fiz para receber o Espírito Santo foi uma mudança de pensamento, uma mudança de direção. Porque muitas vezes a gente faz determinadas coisas que a gente acha que a gente não está se afastando de Deus. Mas eu tinha uma vida de balada, eu trocava o dia pela noite, eu saía de segunda a segunda, eu me envolvia com droga, com bebida. Então eu tinha uma vida totalmente longe de Deus. Que eu pensava assim, poxa, como é que eu vou agradar a Deus? Como é que eu vou entregar minha vida para Deus, sendo que eu ainda quero fazer tudo aquilo que me dá prazer? E por diversas vezes eu vinha com uma colega minha, eu trazia ela na igreja, uma colega de balada mesmo, de sexta-feira. Nós assistíamos a reunião de sexta-feira e depois nós íamos para a balada. Até que um belo dia eu estava num bar à noite e eu vi todas aquelas pessoas ao meu redor, eu me lembro como se fosse hoje. Eu vi todas aquelas pessoas ao meu redor e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E o Espírito Santo falou muito forte comigo naquela noite. E eu larguei tudo que eu fazia de errado, os vícios, a bebida, a balada, as amizades. E a partir daquele momento, eu me virei, eu me voltei para Deus. Eu me voltei para Deus e comecei a buscar, lendo a palavra, vindo nas reuniões. Então eu me batizei nas águas, até que uma quarta-feira eu assisti a reunião das 6 horas da tarde, às 18 horas, e tinha reunião às 20 horas. Eu ia embora aquele dia e uma colega minha falou para mim, vamos ficar na reunião das 20 horas? E eu já estava cansada, já tinha trabalhado o dia todo. Falei, vamos ficar. E eu fiquei, e foi naquele dia que eu recebi o Espírito Santo. Foi naquela reunião, não foi na primeira reunião, que eu já estava indo embora. E foi o momento que Deus me selou. Então foi o momento que o Espírito Santo falou que estaria comigo em todos os dias da minha vida. A paz de Deus veio dentro de mim. Então foi uma alegria que eu não dava para explicar. Então era algo que eu procurava tanto nesse mundo, e que eu não tinha. Depois que eu recebi a paz de Deus, o batismo com o Espírito Santo, eu vi o quanto Deus me amava, o quanto Deus era comigo. Ele sempre foi comigo, mas eu nunca fui com ele, eu que estava longe dele. Não tem palavras que possam expressar o que eu senti no momento, no dia que eu recebi o Espírito Santo. Uma alegria tamanha, um gozo na alma, uma certeza da minha salvação, que a minha alma estava salva. E que, poxa, eu era pecadora. E pela misericórdia dele, ele derramou o Espírito Santo dentro de mim. O que mudou depois do batismo com o Espírito Santo? Bom, depois do meu batismo com o Espírito Santo, houve uma mudança no meu caráter por completo. Então eu passei a ter novo rumo. Minha alegria maior era estar com Deus, de poder servir a Deus, de poder falar do que Deus tinha feito dentro de mim. O segredo para o Espírito Santo ser derramado sobre a minha vida foi uma decisão. Eu decidi, porque não adianta a gente estar muitos anos ouvindo a palavra, independente de onde nós estejamos, mas a gente não decide ter uma vida com Deus. E eu decidi, naquele dia, quando Deus falou comigo, eu decidi mudar. E o Espírito Santo foi derramado sobre a minha vida.